Bom dia a todos, aqui quem fala é Michelangelo, bibliotecário e Training Manager da EBSCO aqui para o Brasil. Duas boas-vindas a todos para mais essa edição do seminário da Biblioteca Está Aberta da EBSCO. Hoje vamos ter uma brilhante fala do Miguel Ângelo e do Rui Francisco, da EBSCO, sobre esse tema que é cada vez mais importante e está sendo discutido aqui no Brasil. Inclusive, então, o Miguel vai falar bastante sobre as iniciativas que o IBIC tem levado agora em frente aqui no Brasil. E também, no final, a gente vai ter também uma fala do Rui Francisco e também uma demonstração de uma solução. A gente vai ver essa demonstração também ao vivo aqui, então sugiro que todo mundo espere até o final para que possam ver também essa brilhante apresentação, a fala e a demonstração do Rui, que vão mostrar como a EBSCO também está então envolvida nesse tema que cada vez também é mais importante dentre uma das nossas atividades como bibliotecários mundialmente. Então, a gente sempre foi muito lembrado como profissional da informação a respeito das tarefas mais básicas de seleção, aquisição e circulação, mas cada vez mais a gente pensa na questão do patrimônio cultural e o como é importante a gente também se preocupar com esse aspecto, no sentido de garantir que gerações futuras não só os conteúdos que a gente tem hoje gerado com comunicação científica, mas como também a própria informação que é gerada localmente, dentro das próprias instituições. Então, saber que hoje uma produção intelectual está sendo feita dentro das nossas instituições é a responsabilidade da própria instituição sempre garantir que essa informação, então, ganhe valor e seja perpetuada. Então, a gente vai falar também sobre as ações que a EBSCO tem tomado em relação a esse patrimônio cultural e informacional, claro, das instituições no mundo inteiro. Então, dou as boas-vindas ao Miguel Ângelo e ao Rui Francisco, para que a gente possa dar início a essa apresentação. Eu vou começar, para que a gente possa iniciar a apresentação, lendo a biografia do Miguel, e depois também, quando o Rui for fazer a apresentação dele, eu também vou fazer a leitura da biografia do Rui. Miguel Ángel Madero Arellano. O Miguel é mexicano, mas vive no Brasil desde 94, permanentemente, então já são aí 26 anos que ele vive aqui. Ele formou-se em Antropologia Social pelo Instituto Nacional de Antropologia e História, tem mestrado em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília e doutorado em Ciências da Informação pela UNB, pela mesma Universidade de Brasília, em 2008. Trabalha no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, no IBICT, desde 97, onde ele é tecnologista sênior, coordenador da Rede Brasileira de Preservação Digital Serviços Cariniana. Ele é também editor pelo Brasil do repositório internacional ELIS. O Miguel também é membro do Standing Committee of Preservation and Conservation da IFLA, 2017 e 2021. E tem experiência na área de ciência da informação com ênfase em preservação digital. Até conheço o Miguel já há bastante tempo em trabalhos conjuntos que a gente já fez e reconheço que hoje ele é uma das personalidades nessa área aqui no Brasil, diria até que na própria América Latina. Então, Miguel, te dou as boas-vindas. Já vou também aqui deixar a tua apresentação na tela. Eu vou ser encarregado de passar os slides aqui para a apresentação do Miguel. E já pode ficar, então, à disposição aí, Miguel, a tua fala, para a gente poder, então, aproveitar da melhor maneira possível. E já adianto também, quem estiver tendo perguntas e tem interesse também, pode sugerir aqui para que a gente possa, então, depois fazer a leitura no final, ok? Ok, tudo bem? E está podendo me ouvir? Sim, estamos te ouvindo bem. Ok, bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a iniciativa da EBSCO e na pessoa do Michelangelo por causa desse convite que recebi com muito agrado. Eu queria também falar para todos que estão aqui ouvindo que estou muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas das coisas que vemos estudando no IBICT, principalmente, né? Uma das coisas que a gente começou a fazer desde o início do século foi nos preocupar com o destino dos acervos digitais, né? No IBICT temos a coordenação geral de tecnologia e informática,
a qual eu pertenço, na qual está o projeto da Cariliana e que já está com mais de 8 anos já em funcionamento. Bom, então vamos dar o início. Eu queria começar, pode passar, por favor? Começar para convidar vocês a pensar juntos. Sim? Pensamos juntos sobre temas importantes nas nossas realidades. Né? Vamos a falar um pouquinho sobre a tecnologia da informação, sobre os novos objetos de informação, os documentos digitais, os estudos e as práticas de preservação de objetos digitais também, e os repositórios institucionais como sistemas de informação, ou novos sistemas de informação, né? Muito usados. E, por último, umas observações sobre o que seria a avaliação e a sustentabilidade dessas práticas de preservação digital que mencionaremos. Então, pode passar, por favor? Bom, então, continuando por aqui, queria lhes falar, como testemunho também, depois do que o Michelangelo falou, não sei se para vocês, mas também a tecnologia digital mudou nossas vidas, né? A minha também, exatamente quando eu voltei para o Brasil, em 96, 95, por aí, que começava a internet, né? Foi muito interessante ver como essa tecnologia que é criada por nós, né, pelos humanos, nos permite uma descoberta de infinidade de oportunidades. Tem produzido mudanças nas diferentes áreas da vida e na sociedade. Como falam aqui, né, todos os grupos humanos adotam tecnologias. Isso é uma coisa natural para prolongar práticas e crenças e tradições, né? Essa parte específica, né, como esses objetos produzidos com a tecnologia são adotados, né, num momento, pode também causar mudanças nas práticas que nós fazemos dia a dia. Para mim, a tecnologia digital é uma coisa que está presente na minha vida todos os dias. Podemos passar para o próximo? Uhum. Bom, então estamos tratando aqui de objetos, mas são objetos chamados digitais, né? Que são feitos ou têm sido exponenciais, né? Além da microlicença em ambiente de trabalho, eles afetam também as relações pessoais, né? Nenhuma geração produziu tanto documento, né? Tanta informação como a nossa, né? Vários escritores já têm falado sobre isso, né? Na primeira impressão, o que faz desses objetos serem tão especiais é que eles podem ser adaptados às atividades de todas as áreas de produção, tomando diferentes formatos, sendo melhorados a cada nova atualização e atendendo assim a constantes demandas das comunidades de usuários, né? Eles são nossos objetos de trabalho e de interação social de todos os dias. E outras das vantagens dos documentos digitais são exatamente serem eles mais do que representações de documentos reais. Ou seja, eles passam a estender as características de documentos reais por causa desses atributos. Podemos passar para o próximo? Então, os objetos digitais, como vimos também, é muito importante saber, né, que são objetos de informação que podem ser de qualquer tipo de informação, de qualquer formato, e que estão expressados em formato digital. O seu conteúdo é registrado num suporte e em símbolos, né, dígitos binários, e sua leitura e compreensão requer um computador, né, isso, ou uma tecnologia similar. As especificidades dos objetos digitais vão além do software que o criou, né? E também do sistema operacional, do suporte físico e do registro das mudanças no seu uso. Eles levam associados direitos e atributos de autenticidade. Isso é muito importante, porque eles são os que permitem a sua identificação no futuro. Ou seja, são artefatos digitais que permitirão a essa identificação dessas características e esses artefatos começam a surgir agora. Essa é uma das coisas que a preservação digital está acompanhando, né? São os artefatos digitais que são produtos dessa necessidade de preservar o significado e a usabilidade da informação codificada nesses objetos. Pode passar?
E aqui entra, então, a preservação digital, né? A preservação digital já foi tratada, tem vários textos, vocês podem encontrar na internet, né? Um dos que marcaram bastante essa visão da preservação digital é da Unesco, né? Quando ele publicou uma carta e também atributos da preservação do patrimônio digital. E nessa carta se expõe a necessidade de salvaguardar o patrimônio digital, de tomar medidas necessárias para a sua preservação e para garantir o acesso a ele, né? O objetivo da preservação do patrimônio digital é que este seja sempre acessível ao público. Ou seja, a preservação digital não passa tanto pela preservação apenas do suporte físico, como acontece com a preservação tradicional, mas sim para garantir que a informação nele contida permaneça acessível e autêntica ao longo do tempo. Como vocês viram aqui, né, estamos falando de várias ações, um conjunto de ações ou intervenções que são requeridas para garantir não só um acesso contínuo e confiável, né, dos objetos autênticos, mas também que eles sejam considerados válidos. Isso vai implicar a sobrevivência e gerenciamento desse material. Então, nós sabemos que a informação digital não vai sobreviver acidentalmente. Ou seja, se alguém pensou que a informação digital não vai sobreviver acidentalmente. Ou seja, se alguém pensou que só publicar na internet já vai preservar, isso não é verdade. Próximo. Então, nesses quase 26 anos, né, que começou a preservação digital, né, já existe teoria, já existem bastantes elementos teóricos que sustentam a preservação e também muitos tipos de práticas, né, aplicadas aos objetos digitais. Os estudos da preservação digital, ou da preservação desses objetos digitais, focalizam não apenas o estado físico e sua disponibilização, manutenção, tradução e compilação de bits, mas também na conceitualização da sua gestão, da sua usabilidade, da sua interoperabilidade, né? O que eles propiciam em realidade. Desde as primeiras conceitualizações, a preservação digital leva em consideração sempre, além da interpretação dos dados, todas as ações que permitirão sua produção e seu acesso, né? Uma dessas dificuldades de aplicação dessas técnicas, né, é a capacidade que possuem as ferramentas tecnológicas de tratar os diferentes objetos digitais adicionados ao único objeto digital. Ou seja, muitas vezes, um objeto digital não é só um objeto digital. Ele vai ter adicionado a ele características que são, além de uma simples leitura plana, né, do texto. Ele vai levar muitas outras coisas que, para preservar, precisará de ferramentas tecnológicas especiais. Isso foi uma das coisas que o estudo da preservação digital nos levou e que uma das coisas que nos seguiu foi um modelo de referência. Pode passar? Esse modelo de referência, OAIS, né, Open Archival Information Systems, ele tem um objetivo, sim? O objetivo é definir ou recomendar a utilização de normas, padrões e formatos abertos e de aceitação ampla da criação, uso, transmissão e armazenamento de documentos digitais. Esse é o objetivo do modelo. Ele não é algo que tem que ser feito literalmente. Ele é apenas recomendação, definições, assim como desenvolver soluções em cooperação com organizações de pesquisa e a indústria da tecnologia de informação e comunicações. É aqui que entram instituições como a EBSCO também, né? Porque ele vai cooperar nas organizações de pesquisa também para definir esse uso das recomendações, das normas, dos padrões e dos formatos abertos. A responsabilidade do modelo no OAIS, existe um conjunto grande de responsabilidades, né? Ele determina quem que vai fazer cada atividade, quem que vai fazer tal outra necessidade do sistema, né? Então, tem que ter uma parte que aceita o conteúdo, que faz o controle, que define a comunidade de usuários, que se certifica de que as informações preservadas sejam independentemente compreensíveis para a comunidade de usuários, que verifica se estão seguindo procedimentos documentados para preservar informações contra contingências razoáveis, né? Permitir a disseminação de cópias autenticadas.
tornar informações preservadas, disponíveis. Enfim, o objetivo principal é esse, né? Definir estruturas padronizadas de metadados e determinar a sua utilização nos sistemas eletrônicos de gestão de informação, com o propósito de gerir a preservação e acessibilidade dos documentos digitais. Esse é o objetivo, e esse é o nosso modelo. Todo sistema de preservação, então, toda estratégia de preservação digital tem essa base, esse modelo de referência para poder garantir que é realmente um sistema que preserva. Próximo. E, bom, aí vem os desafios. Desafios são muitos, né? Entre dificuldades de aplicação prática das técnicas de preservação digital, existem algumas que já estão sendo estudadas, né? Como a capacidade que possuem as ferramentas tecnológicas de tratar diferentes objetos digitais adicionais, como mencionei antes, né? A perda desses objetos muitas vezes vai ser consequência de algo que faltou realizar na instituição, né? O patrimônio digital, então, podemos dizer que está em perigo de se perder por causa de várias coisas, entre elas, essa obsolescência dos equipamentos e programas que as instituições não estão atentas, da incerteza do financiamento também, porque não existe uma sequência nesse financiamento para manutenção, né? Desses métodos de manutenção que foram usados também, porque não podem mudar todos os dias, né? Ou dependendo da direção da instituição, de momento, né? Da falta de legislação para proteger os processos também, da falta de políticas. Tudo isso é muito importante nesse sentido, de que você tem que estar atento a que ele vai trazer consequências, vai trazer perda de objetos digitais importantes para as instituições. Então, temos aí faltas de políticas, de avaliação, de descrição, não se considera bem clara a vulnerabilidade física dos objetos, a vulnerabilidade lógica também, e os elementos, por exemplo, de obsolescência tecnológica, isso aqui é uma coisa básica nas instituições que tem que ser sempre colocado em discussão, porque o prazo é entre 3 e 5 anos, né, que tem que mudar a tecnologia, né, e nós estamos falando aqui de décadas e séculos, né. Então, existe essa elevada dependência tecnológica, né, desse hardware e softwares específicos que para serem acedidos, né, e cada um desses elementos geralmente requerem contratos que são geralmente difíceis de negociar. Então, existem várias dificuldades, também uma das mais importantes é a dificuldade do recrutamento de pessoal que seja qualificado, né? Ou seja, no Brasil não temos ainda uma formação oficial de preservação digital, e a tecnologia envolvida no acesso aos objetos digitais requer uma significativa diversidade de atividades que devem ser realizadas por especialistas. Isso é muito importante. Passamos ao 10, por favor, próximo. Então, o surgimento dessas estratégias de preservação digital leva a uma das mais interessantes formas de atender a demanda da preservação, que é a preservação distribuída ou em rede, né? Como vocês veem aqui, né, é necessário identificar que objetivos se pretende alcançar com a preservação digital. Quando a instituição decide qual estratégia vai usar, qual é que vai ser a melhor forma de atender a necessidade de preservação, né, nós vemos então que existe uma estratégia, uma abordagem, que é a preservação distribuída. Esse é um modelo que propõe que várias instituições armazenem, ofereçam acesso e criem cópias digitalizadas atualizadas, compartilhadas, e que se criem também cópias distribuídas em arquivos digitais em servidores geograficamente dispersos, para garantir a sobrevivência. Ou seja, se uma instituição oferece a preservação digital, tem que pensar nessas ofertas de quem vai armazenar, como vai ser o acesso, pré-pago ou pós-pago, né? Ou pré-assinatura ou pós-assinatura, né? A criação de cópias distribuídas também, quem que vai guardar essas cópias, aonde que vão estar guardadas. Isso é uma das coisas que as instituições têm que considerar na hora de adotar uma estratégia ou um sistema de preservação para a sua instituição. Próximo. Então, nesse momento que estamos falando aqui de preservação em rede, né,
estamos entrando em algo que a internet também entrou, que seriam esses consórcios, grandes consórcios de instituições de pesquisa ou comerciais, né, que estão cobrindo necessidades específicas por tipo de objeto, de acervo também, né? Esses consórcios dependem muito do reconhecimento por parte dos gestores dos benefícios que a preservação digital vai ter, né? Nós, na parte de preservação digital, né, temos que pensar em um processo de seleção do material digital, temos também que pensar nos incentivos para que o material preservado seja de interesse público, né? E também temos que pensar que esses mecanismos têm que garantir uma eficaz atribuição de recursos em todas as atividades de preservação digital. Então, quando uma instituição começa a considerar alguma estratégia, algum sistema de preservação digital, ele tem que pensar em como vai ser sua instituição dentro desses consórcios. Sim? Próximo, por favor. Trouxe aqui um exemplo que é muito bom porque é bastante completo e envolve empresas, envolve universidades, envolve bibliotecas, arquivos, e é muito interessante. Eu convido vocês a conhecer a Texas Digital Library, que ele tem como uma das principais, ele completa o que seria a missão dos consórcios, né? De criar ferramentas e oferecer suporte às suas instituições, bibliotecas e arquivos, para que eles possam, de alguma forma fácil e acessível, criar, preservar e arquivar coleções digitais localmente também. Então, esse consórcio, né, é um consórcio que vai a fazer o quê? Vai dar empoderamento às instituições para que elas tenham uma infraestrutura tecnológica, tenham serviços e programas em comunidade para poder ter assim também todo o suporte à pesquisa, ao ensino e a práticas de curadoria também, né? Então, é isso que faz a Texas Digital Library, na qual as instituições, né, têm acesso a 5 serviços, mais ou menos, que eles fazem, mas todo mundo participa. Estão lá os repositórios, as teses, os periódicos, os dados de pesquisa, enfim, e o mais importante, eles dão opções de armazenamento também, porque entram aí também software livre, software que não é livre, né? Mas esses componentes são distribuídos, né? É um programa de preservação digital. Então, com esse programa se descreve tecnicamente quais são os componentes internos, ou seja, da instituição, e quais são os que ela vai contratar. Então, temos esse sistema, né, essa rede, esse consórcio, que é muito interessante, que quiser participar. Ou seja, ele se preocupa muito com os limites que os usuários vão enfrentar, quais são os serviços que eles podem realmente usar e quais são as decisões que devem ser tomadas, né? Então, muitas instituições como essas que estão em Texas, né, fizeram esse tipo de acordo, contrato, né, e participam da rede da Texas Digital Library. Esse é um exemplo interessante para vocês conhecerem, né? Ou seja, eu trouxe isso para vocês pensarem que existem benefícios na distribuição dos serviços de preservação digital, porque se não for assim, uma instituição pequena não daria conta, e as grandes ficam às vezes muito fechadas só para elas. Então, isso é muito importante, se queremos realmente acrescentar ou implementar o acesso e o uso de tecnologias abertas também, né, e baixar os custos, reduzir os riscos de qualquer tipo de desastre, né, e dessa forma poder contar com instituições que tenham experiência no tratamento desse tipo de demanda. Próximo. Aqui no Brasil, nós temos uma experiência já, né, com a preservação distribuída, que seriam as atividades que o IDIT iniciou em 2012, com a criação da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital, que é a única rede nacional em países da América Latina, o que usa essa rede de preservação distribuída, né? Mas podemos dizer que ainda existe uma grande distância entre as propostas de iniciativas internacionais de preservação digital, né, que surgem, e o status real no Brasil, dada que há uma insuficiência de recursos, de planejamento inadequado, de formações, né, e que realmente não estão garantindo esse acesso a longo prazo. Então, nós temos aqui uma situação no Brasil tentando dar conta de uma demanda, né, de uma comunidade que já está identificada, né, com responsáveis,
com tecnologias abertas, alguns deles, e que está claro para eles que estamos caminhando para um caminho obrigatório, de chegar à avaliação e auditoria desses serviços. Então, precisamos disso e precisamos também do financiamento. Próximo. Aqui, como eu falei, vou mencionando rapidamente também, né, a motivação do projeto da Rede Caririana do IDICT, né? Nós nos propomos a ativar, né, ou realizar ações de identificação, de disseminação, de compartilhamento de conhecimento e também a utilização de metodologias e técnicas que podem ajudar-nos na gestão e na preservação dos documentos digitais. Nosso objetivo é estimular a inserção do tema da preservação digital também na formação dos profissionais da informação, especialmente os bibliotecários, museólogos, arquivistas, e que isso venha a ser parte realmente forte nos cursos de graduação e pós-graduação, né? São atividades de colaboração, como vocês veem aqui, as instituições que participam, elas nos estão ajudando e nos estão a concretizar políticas de preservação digital em várias instituições, assim como a participação em projetos individuais dessas instituições e que têm servos analógicos que estão sendo digitalizados e que precisa também de garantir o seu armazenamento seguro em repositórios digitais também. Próximo. Nós temos como padrão para a Rede Caririana, né, o uso da ferramenta LOGS, que é uma ferramenta da Universidade de Stanford, que significa que vai com essa mesma mentalidade. Muitas cópias para manter as coisas seguras. É uma metodologia amplamente conhecida, né? Ela foi produto de pesquisa dos primeiros pesquisadores da preservação digital. Um conjunto de software de código aberto para preservação digital entre vários participantes, né? Existe uma comunidade internacional, né, e redes de preservação digital que usam esse sistema reconhecido, certificado também, e que começou desde 99 com bastante sucesso e hoje já está na sua segunda versão. Você pode dizer, bom, mas demorou 20 anos para a segunda versão. Demorou, porque as coisas na preservação digital não passam tão rapidamente. Elas têm que ser avaliadas, mensuradas, tem que passar por todas as normas que estão surgindo, que já são consolidadas na comunidade. Próximo. Por isso que queria mencionar para vocês também que as normas são as que, junto com a OAI, né, são as que OAI é o que nos dá a garantia de que estamos fazendo uma coisa certa. A adoção de normas para o uso de técnicas digitais e sua presteza na tarefa de preservação, né? Isso envolve não só apenas mecanismos que permitem o armazenamento de repositórios digitais, mas também definições que vão a nos dizer se estamos fazendo a coisa certa ou não, né? Existem normas bastante interessantes. A comunidade arquivística criou bastantes normas internacionais e também aqui no Brasil o papel do Arquivo Nacional é muito importante nessa testagem e adaptação para o Brasil de normas internacionais. Próximo. Aqui deixei, parece que está mais ou menos as normas que estão mais conhecidas na área de preservação digital. Muitas delas são normas ISO, né, que já estão reconhecidas internacionalmente, né? E um sistema de preservação digital vai alcançar realmente um status de confiabilidade de preservável quando demonstra que segue algum desses padrões. Então, temos que estar atentos a qualquer sistema que nos vai dizer se cumpre ou não normas internacionais de preservação digital. Próximo. Nesse aspecto, como falamos, né, mesmo que não seja só tecnologia, as ferramentas, né, precisam passar por testagem e essa testagem nas suas funções, né, se realmente guardam, se armazenam, se padronizam, né, isso aí é algo que tem que ser requerido para qualquer estratégia de preservação digital. Desde o surgimento, essas técnicas vêm focalizando a habilidade de disponibilizar documentos, imagens,
por longos períodos de tempo. E é a mesma finalidade que as bibliotecas e arquivos já tradicionais já faziam. Ou seja, as ferramentas de preservação digital estão devolvendo aos especialistas da informação seu papel fundamental, o seu trabalho fundamental, que é exatamente preservar, guardar e dar acesso à informação, né? A diferença entre as práticas tradicionais e as digitais é enorme, né? A dependência tecnológica nossa é maior, as posições contrárias de gestão de informação também, dos produtores de hardware e software também, e muitos deles temos que pensar em que existem interesses também que devem ser mensurados, né? E a pergunta que vem aí é: quais são essas ferramentas que provêm uma implementação razoável de técnicas de preservação digital? Ou seja, quando se vai a adotar, essa é uma pergunta fundamental. Próximo. Algumas ferramentas nos ajudam em vários processos, ou seja, não existe uma única, são várias. Algumas vão para a parte de migração, outras vão para a criação de metadados, outras vão para a adoção de padrões tecnológicos abertos. Enfim, dentro do modelo AIS, essas ferramentas vão se adaptando também à sua função. Algumas são mais amplas, cobrem mais aspectos, outras não. Mas uma das coisas que temos que estar atentos é ao uso inadequado das ferramentas, porque eles podem levar também à perda de registros relevantes e únicos, resultando em quê? Em lacunas nos acervos patrimoniais digitais, que são muito importantes e estão crescendo. Próximo. Principalmente no caso das ferramentas, o indicativo é de um mercado ativo. Agora surgem muitas ferramentas, há vários sistemas, né, de preservação de código aberto, comerciais, disponíveis, e eles estão sendo disponibilizados para as instituições. Elas têm que decidir, muitas vezes, por causa da disposição do pessoal, da instituição, vão decidir qual a ferramenta é a que deve ser aplicada. Alguns exemplos são a iSpace, a Climática, a Tive, a Preservica, o Memento, o Pórtico, o Logs, o Clocks, o DPN, o Internet Archives, o HeidiTrust, o Chronopolis, o AppTrust, o DuraSpace, o Cloud, da DuraSpace, o Rosetta, o BitCurator, MetaArchives, enfim, existem muitos, mas eles têm que ser avaliados no sentido de para que eles servem e o que eles realmente podem realizar. Próximo. Então, podemos dizer aqui que o momento atual é o momento dos repositórios, né? Que, como vocês sabem, todas as instituições de pesquisa no Brasil estão adotando, e que eles são um serviço de informação científica, né? Eles estão um ambiente digital muito interessante, interoperável, de acesso aberto, gerenciam toda a produção científica de uma instituição e também acadêmica, né? E eles fazem um aglomerado de armazenamento, organização, preservação, recuperação e, sobretudo, eles ampliam essa disseminação da informação, né, produzida. A utilização desses repositórios para preservar documentos digitais tem como base as recomendações do modelo OAIS. Muitos deles já mencionam isso e consolidam como parte fundamental da solução tecnológica para a manutenção de quê? Da autenticidade dos documentos digitais. É um entendimento teórico, né, sobre que esses repositórios de preservação se propõem a realizar, vendo um aprendizado prático do uso e interpretação das ações geradas por esses softwares cada vez mais indispensáveis. Eles estão sendo bastante adotados. Sim? A diferença entre esses repositórios, muitas vezes, né, e o que a biblioteca digital faz, né, contempla somente, às vezes, uma comunicação formal. O passo que os repositórios digitais, além de contemplarem a comunicação formal, eles também desenvolvem uma comunicação informal da ciência. Próximo, por favor. Por isso que os repositórios institucionais são cada vez mais importantes também para a preservação digital. Eles são repositórios que fazem parte do patrimônio digital, que a Carta da Unesco de 2003 também já mencionava. Sim? São serviços de armazenamento de objetos digitais que têm essa capacidade de manter e de gerenciar materiais por longos períodos de tempo e prover seu acesso com um conjunto de ferramentas necessárias para os produtores, disseminadores e usuários de documentos digitais. Próximo. Mas aí vemos uma coisa, esses
esses planos, essas políticas que estão surgindo relacionadas com os repositórios ou com as próprias redes, né? Elas têm que estar bem públicos, transparentes. Eles são necessários para formular de forma clara, né? Como que é identificada a ação de preservação digital, sua aplicação como solução tecnológica, como gerenciamento, também seu gerenciamento, para que cada aspecto previsto no funcionamento dos serviços digitais seja cumprido. Então, quando falamos dos planos, né, são especificações, né, da questão de armazenamento, eles devem visar a solução dos problemas inerentes à natureza dos objetos, a legibilidade dos dados, as falhas técnicas, obsolescências, incompatibilidade de formatos. Ou seja, o plano vai nos dar esse tipo de informação. Ou seja, que quando produzimos um plano de preservação, o objetivo é a produção de um documento estratégico que vai conter políticas, vai conter também tanto esses procedimentos obrigatórios para a constituição de uma estrutura técnica e organizacional que vai permitir essa preservação, também vai fazer-nos ajudar a fazer isso utilizável, de um ponto de vista administrativo, eventualmente patrimonial, durante o período de tempo considerado necessário. Ou seja, eles são base fundamental para a guarda patrimonial. É necessário que esses documentos, né, tenham seus objetivos bem claros, do que pretendem alcançar, e promover dessa forma o tipo de estratégia que vão usar. Muitos dos planos, eles identificam as características, né, da informação digital da organização, os procedimentos e também toda a parte de responsabilidades. Isso implica também uma informação sobre acordo com empresas ou com instituições de pesquisa que vão prover essas ajudas para adotar ou adaptar um sistema de preservação, né? E, dessa forma, também vai ser garantido um prazo, né, de preservação dentro da instituição. Né? Ou seja, esses planos são importantes e vão nos ajudar bastante. Próximo. A política, então, também entra aqui. Às vezes a instituição adota primeiro a política, ou às vezes adota primeiro o plano, ou às vezes faz um programa, né? Mas a política institucional, em termos gerais, todas as políticas institucionais, elas são estabelecidas por meio de portarias, resoluções e outros instrumentos legais, o que compromete a instituição e a comunidade universitária com relação aos direitos e deveres de ambas partes. Sim? Ou seja, é uma declaração escrita que é promulgada por uma instituição para descrever a abordagem a ser considerada para a preservação dos objetos armazenados na instituição. Isso é muito importante na política. A política de preservação digital é uma política diferenciada das outras políticas de informação, porque ela vai estabelecer que coisa? Critérios técnicos que vão ser adoptados para salvaguardar esses conteúdos depositados. Sim? Para isso existem vários catálogos de elementos de políticas de preservação na internet. Podem vocês procurarem lá esses elementos da política que basicamente vão a colocar sempre no topo, né, a preservação da autenticidade, dos metadados, dos direitos, o cumprimento de padrões, sim? E alguns aspectos organizacionais básicos. Sim? E, por último, a auditoria e certificação. Então, nós temos, então, aqui uma política institucional que vai estar unida à definição da política de segurança da informação. Ou seja, quando se considera aspectos legais e organizacionais, humanos, tecnológicos, eles vão dar-nos os elementos para que a autenticidade dos documentos digitais e seu sigilo, também, se for necessário, esteja protegido contra as perdas, acidentes ou intervenções não autorizadas. Próximo. Por isso que, quando se faz uma adoção de uma ferramenta, temos que avaliar a sua sustentabilidade também. Ou seja, a avaliação da estratégia de preservação digital do patrimônio cultural, científico, tem que ser feita na hora de adotar uma solução, né? Aplicamos o modelo AIS aos repositórios institucionais. Isso não é apenas uma prioridade, mas muitas instituições não cumprem isso, porque a função dos repositórios apenas é o acesso e a preservação fica para depois.
mas existem alguns elementos específicos que o repositório tem que ter para ser considerado preservável. Por exemplo, que tenha conformidade com o AIS, que tenha responsabilidade administrativa, que viabilize a prática organizacional de preservação, que tenha sustentabilidade financeira e que também possa nos ajudar na parte de observância e de manejo da tecnologia, né? Também essa segurança do sistema e todas as partes de responsabilidades, né? Isso é algo que a avaliação de um sistema nos vai permitir antes de adotar, né? Próximo. Já para quase terminando, estamos falando aqui já da última parte desse universo da preservação digital, onde a autoavaliação da estratégia de preservação adotada tem que ser feita para chegar mais na frente, o que já se faz no exterior, né, a auditorias. O elemento principal que estamos falando aqui em uma política de preservação é a auditoria, porque ela nos vai dar o quê? A garantia da confiança, que é concedida por terceiros para um sistema, para um repositório ou um sistema adotado. Nós temos essa base principal, tanto bibliotecários, arquivistas, da confiabilidade, né? Porque vai ser demonstrada, porque ela vai aderir a vários princípios relacionados à transparência, à mensurabilidade, à documentação e à adequação. Então, as auditorias ajudam a estabelecer essa confiabilidade. E muitos desses sistemas de auditoria apenas vão a cobrir três aspectos, sim, que são os mais abrangentes, que é a parte de infraestrutura organizacional, onde se trata da governança, viabilidade, estrutura e pessoal, sustentabilidade financeira e contratos, né? E também a parte de gerenciamento de objetos digitais, sua parte de entrada, inserção dos objetos, planejamento da preservação, armazenamento de arquivamento, entre outros. E, por último, as tecnologias de infraestrutura técnica e de segurança que os sistemas trazem, o que realmente vão a cumprir. Então, esses aspectos são os que vão a cobrir o que seria atendimento a alguma auditoria, alguma forma de avaliação da preservação de uma instituição. Próximo. Enfim, já existem vários exemplos de autoavaliação, né, de sistemas de preservação, de repositórios ou de bibliotecas digitais, e começa com uma autoavaliação, na qual serve para quê? Para planejar e escolher as nossas atividades de preservação. Ou seja, não é público, é algo que se decide internamente. Que vai fazer o quê? Uma consulta para responder a perguntas que vão ajudar a identificar os pontos fracos e os pontos fortes da instituição com relação à preservação de objetos digitais. O repositório tem um papel muito importante, sim, porque ele tem que ter um plano estratégico, seu financiamento bem exposto, bem claro, e pessoal qualificado, né? Além da parte técnica de física de backup, né? De cópias. Ok? Então, para terminar, o próximo, por favor. Apenas queria deixar com vocês isso também da sustentabilidade econômica, que é muito importante, porque ele vai nos ajudar a fazer a preservação de uma forma que cumpramos compromissos que vão além da nossa existência física, né? A longo prazo, entre vários segmentos da sociedade. Ou seja, nós estamos nesse conjunto da sociedade que é responsável para cumprir esses compromissos que devem ter todo o acervo patrimonial, né? Ou seja, tanto as instituições públicas, os poderes públicos, as indústrias, as instituições de ensino, os arquivos, as bibliotecas nacionais e as pequenas também, e todas as organizações públicas e privadas têm que passar por um compromisso de garantir que os custos com a preservação digital serão cobertos, né? Ou seja, às vezes não se tem uma noção real de quanto que vai custar, né? Tem um caso, como falamos aqui, de quanto vai determinar a localização de um objeto digital, sua manutenção de um objeto digital, mas muitas vezes isso é necessário considerar não apenas a parte tecnológica, mas a parte de recursos humanos também, para chegar a esse valor. Já existem iniciativas que fazem essa mensuração e ajudam a fazer essa avaliação
do custo de um sistema de preservação. Bom, podemos passar para o próximo, né? Porque esse contexto, né, de econômico, ele, em realidade, vai nos dar um controle, né, para garantir que esse dinheiro não esteja sendo gasto sem a devida avaliação. Então, para concluir, a preservação de documentos digitais pressupõe constante atualização de tudo, né, de suporte, de formato, de estratégia, toda essa parte é importante que seja considerada. Não há soluções únicas a todas elas. Existem investimentos financeiros elevados no início, muitas vezes o primeiro gasto é maior, né? E às vezes temos que pensar em que vai ter muita mudança, e as mudanças vêm, nós temos que nos adaptar. Tem que se fazer essa estratégia de investimento dos gastos, né? Ou uma combinação de estratégias. A tecnologia digital, para finalizar, então, é comprovadamente um meio mais frágil e mais instável de armazenamento, comparado com outros convencionais de registro de informações, e eles têm um impacto profundo sobre a gestão dos documentos digitais. Quando você considera essa fragilidade, você vê que você tem muito trabalho para garantir esse acesso futuro. Mas, no caso da instituição, ela tem que se perguntar: meu sistema de armazenamento é seguro, é confiável, ele provê informações para verificação, para a fixidade e a integridade das informações? Enfim, existem muitas barreiras que impedem essa melhoria das atividades de preservação. Nós estamos vendo que nessa situação atual, né, o armazenamento é uma das preocupações maiores das pessoas, porque ela precisa de tempo, precisa também de ambientes isolados e de um compartilhamento sem risco. O digital deve ser e sempre será indivisível da preservação digital. Sim? A preservação não tem sentido sem acesso. A preservação significa várias cópias. Temos que ter um planejamento contínuo, temos que refletir sobre a validação e avaliar a gestão da preservação institucional, também ter uma política séria de gestão de documentos e tomar decisões a partir dessa avaliação, né? E nunca fazer sozinhos, porque a preservação não faz que fazer uma única instituição. Tem que fazer compartilhada para solucionar problemas presentes e prevenir desastres futuros. Então, isso seria o que eu tinha para falar para vocês esta manhã. Eu agradeço bastante e acho que deixo para vocês alguns questionamentos. Podemos conversar também. Okay? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Miguel, pela tua fala. A gente está aqui também te acompanhando hoje, um grupo bem grande de pessoas, somos 260 pessoas hoje aqui te ouvindo e apreciando muito esse conhecimento. A gente já está com algumas perguntas, então já recebi do Henrique, da Maria, agora por último do Thiago. Então a Sunamita aqui, excelente apresentação do Miguel. A gente tem uma fala aqui de parabenização também da Maria do Carmo. Parabenizar a EBSCO diante de tantas dificuldades, percebemos que a EBSCO, com a preocupação de capacitar os profissionais, e isso é louvável. Então também aqui ela fala que agradece o Miguel pela informação, que está sempre disponível em ajudar e nos informar. Então isso também muito apreciável, Miguel. Eu já vou então transferir agora a apresentação para o Rui Francisco. A gente vai dar sequência, ele já vai ficar com o papel de apresentador aqui, Rui. Bom dia. Consegue ouvir? Estamos ouvindo, Rui. Muito Maravilha. bem. Então, bom dia a todos. O meu nome é Rui Francisco. Eu sou responsável da engenharia da EBSCO para a Europa, América Latina e Israel. E estou aqui para vos falar, neste caso, da solução de preservação da EBSCO, qual é que é a abordagem, quais são as preocupações que existem em relação à preservação, o que é, políticas, formas de preservar, ou quais são as diferenças em relação a um backup, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia do que é que nós estamos a falar. E depois vou-vos mostrar uma solução que cobre e que suporta muitos dos problemas que o Miguel levantou, para que vejam já soluções do mercado e que a EBSCO pode ser uma destas soluções para a vossa instituição.
Só, Rui, antes da gente começar, como eu tinha comentado, eu vou ler também a tua biografia, para que todos também te conheçam melhor, e tenham um entendimento da tua formação e da tua atuação, inclusive aqui no Brasil conosco hoje em dia. Ok. Então, o Rui Francisco, ele é diretor de engenharia da EBSCO para a Europa, Israel e América Latina. Ele é formado em engenharia de sistemas, possui mestrado em data mining e atualmente frequenta o Lisbon MBA, com colaboração com o MIT. Ele faz parte da família EBSCO já há 8 anos e antes de ingressar na EBSCO, ele trabalhou no consórcio português BEON, Biblioteca do Conhecimento Online, que é o equivalente ao nosso portal da CAPES, como responsável dos sistemas de pesquisa e linking. Possui uma vasta experiência em projetos de integração de bibliotecas a nível mundial para apoiar o mercado brasileiro. Então, sim, seja bem-vindo, Rui, para fazer a tua fala. E eu também dou as boas-vindas em nome de todos os quase 260 participantes que estamos aqui agora te ouvindo. Obrigado, Nick. Então, antes de começar, eu queria deixar uma pergunta para depois discutirmos e recolher o vosso feedback no final da apresentação. Há aqui presentes várias instituições do ensino superior, muitas delas possuem um repositório de teses, de um arquivo. Muitas delas já têm este repositório há vários anos, 10 anos, 15 anos. Então a pergunta que eu deixo é: conseguem garantir que conseguem abrir os documentos iniciais que fizeram o arquivo? E aí está algo que eu vos deixo para pensar, para falarmos no final. Começando pelo Archivum, que é uma solução da EBSCO, que é baseada em software aberto. O Archivum é modular e eu, antes de começar, queria mostrar, por exemplo, quais são as atividades do investigador diariamente. Ele pesquisa, ele analisa os documentos, ele escreve o paper, publica aquele artigo ou aquele livro, garante que há uma promoção nas diferentes redes sociais, por exemplo, ou nas diferentes revistas, e depois mede a atualização. Isto, basicamente, é o que faz o investigador. Se nós estivermos a falar de investigação de ciência aberta, como é a maior parte, e financiada com dinheiros públicos, que é o que acontece maioritariamente nos países da América Latina e da Europa, o que nós estamos a falar é que os governos indicaram que toda a investigação que é feita com dinheiro público tem que ser de acesso aberto. E tem sentido. E isto começou no ano 2002 com a iniciativa do Open Access em Budapeste, em que não só teria que haver a publicação destes conteúdos em acesso aberto, mas também teria que haver este arquivo para garantir que este conhecimento passava entre gerações. E quando estamos a falar de conteúdos que são guardados, estamos a falar que os nossos repositórios, que os nossos softwares que temos na instituição, podem ter diferentes tipos de conteúdos. Podemos estar a falar de imagens, podemos estar a falar de vídeos, podemos estar a falar dos dados que serviram de base a esta pesquisa, ok? E tudo isto dentro dos servidores da universidade. Okay? O que é que acontece neste período de tempo? É que, por exemplo, há conteúdos, há artigos que são colocados nos servidores da universidade, são colocados em repositórios de acesso aberto e entre este tempo em que são publicados e o passar do tempo, acontece que às vezes os documentos se estragam, o servidor avaria, o site de acesso aberto deixa de existir e com isto perde-se a informação. Então, o que foi decidido também em Budapeste foi: ok, nós temos que garantir que o conteúdo está aberto, que o conteúdo está gratuitamente acessível, mas temos que garantir que ele está acessível. E o que foi decidido foi, ou foi pensado, foi que durante um mínimo de 10 anos, a informação que é financiada com dinheiro público tinha que estar disponível em acesso aberto. E isto é importante porquê? Porque muitas vezes os investigadores que nós temos nas diferentes instituições, ambos têm políticas de preservação, políticas de
guardar a informação de salvaguarda diferentes. Porque guardar a informação numa pen, na minha gaveta, isto não é arquivo. A pen pode variar, pode-se perder, pode deixar de poder ser aberto por ser uma versão antiga. Então, tudo isto são alguns dos problemas pequenos que podem existir só pelo simples facto de eu guardar a informação numa pen na minha gaveta e não utilizar os sistemas corretos. Para entenderem, com outro exemplo, por exemplo, os dados podem estar, por exemplo, para o carro como está a ferrugem. Ou seja, um carro, quando é novo, tudo funciona bem, tudo é bonito, tudo funciona. Mas com o tempo, o carro ganha ferrugem por estar exposto à chuva, por utilização, e, passado um tempo, alguns anos, deixa de poder ser utilizado. É exatamente isto que acontece com os dados. Quantos de vocês já não tiveram um ecrã destes, em que vão tentar abrir um documento? Pode ser um documento do Word, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, um vídeo, e não conseguiram abrir. Então, esta informação que está guardada nos nossos repositórios, ainda que esteja, não consegue ser aberta, não consegue ser lida. É como se nós tivéssemos estas cassetes VHS, com os filmes que nós gostamos, estão ali, mas ninguém consegue ler. E isto é realmente um problema, porque a informação não está, ainda que esteja disponível, não se consegue ler. E não só neste caso das cassetes de VHS de vídeo. Estamos a falar, por exemplo, de coleções especiais, estamos a falar de fotos, estamos a falar de fundos históricos, fundos antigos, estamos a falar de mapas, projetos AutoCAD, toda uma variedade de informação que está disponível, que é conhecimento e que precisa ser passada para as gerações futuras. E é esta uma das responsabilidades também da biblioteca, é garantir que este conhecimento, esta informação produzida hoje, chega às gerações futuras. Então, o que é que nós podemos fazer? Quando nós temos um repositório, alguns dos problemas que o Miguel falou foram exatamente estes, foram que nós armazenamos toda esta informação. E temos que garantir que esta informação que está nos nossos repositórios, que está nos nossos sistemas, nos diferentes formatos que existem, porque não existem só Word, não existe só imagens, não existem só objetos Excel, existe todo um leque de documentos que é preciso manter e guardar. Okay? É preciso garantir, a biblioteca precisa de garantir que esta informação está íntegra, ou seja, isto significa que se consegue detectar se houver um problema e que se consegue corrigir, que nós conseguimos manter a informação, ou seja, que a informação consegue estar disponível num servidor ou em vários servidores, conseguimos preservar o acesso à informação. E eu já vos vou dar um exemplo muito claro do que é preservar, não é só fazer cópias de segurança, e depois conseguimos disponibilizar esta informação para os usuários finais, que estejam numa plataforma ou integrada em sistemas, consigam ser acessados de diferentes formas e com diferentes sistemas. Então, vejamos a primeira parte. Quando nós falamos de salvaguarda de informação, nós estamos a falar que guardamos a informação no nosso repositório, fazemos um backup, podemos até fazer várias cópias do mesmo backup, podemos ter um servidor espelho ao lado, mas só isto não é suficiente. Porquê? Primeiro, quando nós fazemos um backup, se existir um erro no arquivo, já, no fecheiro, quando nós fazemos um backup, uma cópia de segurança, nós estamos a levar também o erro e pensamos que toda aquela informação que ali está protegida. Quando nós precisarmos de recuperar, nós vamos recuperar o erro. Ou seja, a cópia de segurança apenas não é suficiente. É preciso que se garanta, por exemplo, que se um ficheiro ou se um arquivo for alterado, nós conseguimos detectar, porque pode ter havido uma avaria no sistema,
Garantir que apenas as pessoas com direitos de acessar a informação devem acessar a informação tem que ficar encriptada, tem que haver diferentes níveis de acesso à informação, tem que haver controle sobre o que é que se guarda, e isto é só a parte em termos de salvaguarda, o acesso à informação. Quando nós estamos a falar de preservação, estamos a falar do próximo passo em termos de passagem de conhecimento entre gerações. Estamos a falar, por exemplo, e neste caso é um exemplo com um documento Word, uma tese, por exemplo, de um aluno, em que foi entregue em Word, por exemplo, pode ter um fecheiro Excel com os dados que suporta a tese. Se estivermos a falar de uma tese de um aluno de música, pode ter também os documentos áudio que suportam a tese. Então, só aqui já temos pelo menos 3 formatos diferentes. E quem já tem repositórios há 10 anos ou há 15 anos, sabe que as versões do software foram evoluindo com o tempo. Ou seja, um documento que possa ter escrito há 10, 15 anos atrás, pode já não conseguir ser aberto neste momento, ainda que esteja no sistema. Então, preservar, além destas partes de segurança, destas cópias de segurança, é transformar estes documentos em formatos standard, como por exemplo o standard OAIS, que o que faz é ler os metadados do documento, ler o conteúdo do documento e transformá-lo num formato que seja de acesso aberto e que seja atualizado para versões futuras. Ou seja, é como se eu tivesse um PDF, este documento Word, ele é transformado, eu leio os metadados, faço uma transformação sobre os mesmos e garanto que a versão final é passível de ser lida na nova versão do Word ou na nova versão do Adobe, do PDF. E quando houver uma nova versão, eu faço uma nova transformação sobre os mesmos, por forma a garantir que ele consegue ser lido. Sim? E isto é que é preservação também. É garantir que não tenho apenas os dados, mas que garanto que quando alguém for ler, ele consegue ser lido e consegue ser visualizado, ou ouvido, ou qualquer outro formato que possa existir. Então, para vos dar uma ideia, esta ferramenta, nós estamos a falar, por exemplo, de codificação, diferentes tipos de codificação, Dublin Core, no caso dos repositórios, EAD, no caso dos arquivos, ou mods, ou seja, todos aqueles formatos standard que nós conhecemos, codificação, são disponíveis e são suportados. E depois, em termos do nível e do tipo de arquivos suportados, estamos a falar de milhares de listas, milhares de tipos de documentos que podem ser suportados e migrados entre versões, para garantir que depois eles conseguem ser lidos, que este conhecimento passa para as próximas gerações. E vem no ecrã, por exemplo, alguns dos documentos mais normais, mais comuns, como o Word, PDFs, os vídeos, músicas MP3, imagens nos seus diferentes formatos. Estes são apenas alguns dos tipos de documentos que são suportados. Fazem parte também do Standard OAIS. Então, quando nós estamos a falar do Perpétua, que é o módulo de preservação, nós estamos a falar de que, primeiro, consegue coletar automaticamente esta informação de diferentes fontes. Por exemplo, se a biblioteca já possuir um repositório, o Perpétua pode ligar-se diretamente ao repositório, trazer a informação e criar várias cópias e migrar estes formatos, mantendo cópias locais em diferentes servidores. Por exemplo, garante que se houver um problema de acesso a dados, porque algum ficheiro vinha estragado ou está estragado, é que se conseguem reparar alguns dados. Sim? Garantir que depois esta informação que está a ser preservada pode ser integrada em outros sistemas. Um sistema de descoberta, um sistema de busca. Todos estes sistemas funcionam com protocolos abertos, com estándares abertos, para poder haver uma integração real e passagem do conhecimento entre gerações.
E não estamos a falar só da parte da biblioteca. Se nós pensarmos numa instituição, toda a informação que uma instituição possui não é só a biblioteca. Podem ser também recursos humanos, toda a informação dos alunos que estudam. Pode ser toda a informação, por exemplo, financeira de uma instituição. Todos os dados académicos, toda esta informação de dados de pesquisa que é produzida na instituição pode ser preservada. E isto com diferentes dados, com diferentes níveis de acesso. E depois de preservar, então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar a solução nativa de acesso aos documentos, tudo perpétua, ou podemos fazer uma integração com o sistema de descobrimento, como é o caso do EDS. E podem ver aqui algumas imagens, eu vou-vos mostrar depois em tempo real como é que funciona. Nós podemos ver aqui, neste caso, uma preservação de arquivos de imagens de alta resolução, com diferentes tipos de metadados, com diferentes tipos de funcionalidades, hierárquicas ou não, conforme se pode ver aqui, por exemplo. E depois, por exemplo, uma integração, no caso do EDS, dos documentos, daquelas imagens em relação a planetas. É possível ver, por exemplo, aqui, um carrossel só com planetas, para garantir esta indexação da informação. Então, no caso do Perpétua, nós estamos a falar de 4 funções importantes. Primeiro, em termos de preservação, garantir que os dados são lidos, são guardadas várias cópias em termos de arquivo e que depois que estes formatos são transformados para a próxima versão do software, garantindo assim que se pode acessar a informação. Depois, garantir que há diferentes políticas de retenção de informação, ou seja, nem todas as coleções, nem todos os arquivos possuem o mesmo tipo de necessidade de arquivo, ou seja, nem todos têm a mesma criticidade em termos de acesso. E depois tem uma parte final que é permitir a integração com os diferentes sistemas de consulta, dar o acesso aos usuários finais. Estas são as 4 grandes áreas em que o Perpétua pode ajudar. E eu vou mostrar-vos então como é que funciona o sistema em tempo real. Neste caso, eu estou a acessar a administração do sistema do arquivo, do archive. Informação. Então, a primeira coisa que eu vejo quando acesso o dashboard ou o ecrã inicial do Archivum, do Perpétua, é ver, por exemplo, quantas cópias existem para este repositório, para este arquivo. Neste caso, existem 2 cópias distribuídas. Uma pode estar na instituição e outra pode estar em qualquer parte do mundo. Okay? E este sincronismo de informação é feito de forma automática. Consigo ver depois, por exemplo, quando passo o rato por cima de uma das localizações, quantos arquivos, quantos ficheiros existem, quantas normalizações já foram feitas e consigo ver quanto espaço é que está a ocupar neste momento o meu sistema. Consigo também ver, por exemplo, o que é que está a acontecer em termos de processamento, se há trabalhos que estão a ser carregados, se não estão. Eu tenho esta lista de tarefas em execução de forma muito simples. Consigo ver tudo o que está aqui a acontecer. Okay? Então, comecemos pela parte mais simples, que é, por exemplo, como é que a informação chega até ao Perpétua. Pode chegar através de um protocolo standard que se chama OIPMH, em que o Perpétua contacta diretamente o servidor da instituição e traz os dados de forma diária que a instituição arquivou. Okay? Traz metadados e traz os próprios documentos em si.
Depois, no caso da instituição querer, por exemplo, ter coleções especiais ou querer subir arquivos manualmente, ela pode, por exemplo, fazer o carregamento de ficheiros de forma manual, de coleções especiais. Eu vou só carregar aqui uma imagem, por exemplo, para que vocês vejam como é que as coisas funcionam. Um momento. Eu vou arrastar um ficheiro para aqui. Vocês veem que ele foi carregado. Podia subir vários. Eu vou subir um. E neste momento, eu basicamente subi um arquivo para dentro do Archive, para dentro da parte de preservação da perpétua. Podia ter escolhido que queria carregar estes dados para uma coleção específica ou para um centro de dados específico, para um servidor específico. Okay? Então, posteriormente, o que eu tenho que fazer é ver que o meu documento vai aparecer aqui. Eu conseguiria, por exemplo, aqui está o documento que eu subi. Eu poderia, de uma forma simples, fazer a edição de metadados ou descarregar os metadados. Podia, por exemplo, também ver nos meus documentos que eu já subi se já houve arquivos que foram preservados, ou seja, que foram migrados entre diferentes versões e qual é que foi o formato. Neste caso foi um PDF. Podia fazer a edição de metadados, em que eu poderia dizer exatamente qual é que é o título de um determinado documento. Podia ver os meus dados, ou seja, podia classificar o documento como eu necessitasse. E depois podia fazer a gestão destes registros. Vou só fazer aqui guardar os dados. Podia fazer a gestão destes registros e podia dizer coisas tão simples como qual é que é o período de retenção, ou seja, eu podia dizer que há documentos que têm um período de retenção mais longo, ou seja, que precisam de ter mais proteção, e há documentos, por exemplo, que ao fim de 5 anos deixam de ter validade legal e que não é necessário manter esta retenção. Então eu consigo ter diferentes políticas de preservação de acordo com coleções ou com tipos de arquivo. Mas eu conseguia, por exemplo, indicar ou criar coleções específicas de tipos de documentos. Clicando aqui no Record Set, em que eu digo que tenho documentos das teses, tenho uma coleção de teses de medicina, tenho uma coleção de teses de engenharia, por exemplo, ou tenho os documentos de recursos humanos da instituição em que nem todas as pessoas podem acessar. Então eu selecionaria os documentos e criaria uma preservação, garantir que estes documentos, que estas coleções são preservadas por 5 anos, 10 anos, ou até que eu diga que podem ser preservadas, que deixem de ser necessárias e que deixem de ser preservadas. Podia ainda fazer uma exportação de metadados por forma a que este ficheiro ou este arquivo pudesse ser enviado para outros servidores sem que houvesse leitura acidental por pessoas que não têm acesso. E, no final, eu consigo ter informação, por exemplo, tão simples como, em termos de auditoria, de relatórios, o que é que está acontecendo nos meus ficheiros, se já houve migrações ou não, quem fez as alterações. Eu consigo, por exemplo, ter a indicação de quais foram as normalizações que foram feitas nos diferentes tipos de arquivo. Eu vou só aqui selecionar um destes. Vou, reporte e tal. Neste caso, vemos que já são documentos em formato final, que não houve necessidade de fazer transformações, mas se houvesse, apareceria aqui, já foram preservados, e a que formatos é que foram preservados. Bem, e no final aparece uma informação a dizer que está de acordo com os estándares de acesso à informação, de acordo, por exemplo, com os estándares OAIS.
Isto em termos de gestão da ferramenta. Agora, como é que nós passamos, fizemos o arquivo dos documentos, já fizemos a preservação, falta a parte final em termos de acesso. Qual é que é a camada final que o usuário vai ver? Então, eu vou-vos mostrar primeiro a camada de acesso nativa, okay? E depois vou-vos mostrar como é que fica a integração, por exemplo, com o sistema descoberto como o EDS. Neste caso, vou-vos mostrar a Universidade de Westminster e vou-vos mostrar, por exemplo, uma coleção de imagens de alta resolução. Podemos ver aqui nesta interface em que eu tenho aqui as diferentes coleções aqui à esquerda. Tenho um carrossel de imagens, tenho, por exemplo, a identificação da coleção com todos os metadados. Neste caso eu tenho 3.000 imagens, 3.200 imagens. Vou clicar, por exemplo, numa delas e quando eu clico eu vejo uma imagem reduzida, ou seja, um thumbnail. Isto para garantir que o acesso à informação é feito de forma mais rápida. Podem ver aqui que neste caso temos caracteres em chinês e estou a enfocar neste aspecto porque os caracteres brasileiros, os caracteres latinos, que tenham cedilhas, acentos, etc., também são suportados. Okay? Podemos ver aqui, por exemplo, que existe a possibilidade de exportação de documentos e duas perguntas que surgiram agora. Se o arquivo também faz preservação de páginas web? A resposta é sim, faz. E quando se fala de páginas web, estamos a falar, por exemplo, desde as imagens que estão ao próprio HTML, aos documentos HTML que estão, CSS, etc. Outra das perguntas em termos de preservação tem a ver, por exemplo, com arquivos já totalmente digitais, como webinars, posts, podcasts, e a resposta é sim. Os webinars, vídeos, os posts, texto, os podcasts, áudio, em diferentes formatos, são passíveis de ser preservados e transformados para as próximas versões. Depois, neste caso aqui eu tenho a informação, eu poderia ver se há outras. Neste caso é só chinês, eu não vou clicar, não sei, mas quando eu clicar numa das imagens, uma das informações que está a aparecer é que eu vou acessar esta imagem, é uma imagem grande, de alta qualidade. Neste caso aqui são mostrados os direitos de autor que possam existir ou não. Se existirem limitações, por exemplo, porque há um embargo, elas serão mostradas ou não serão mostradas de acordo com as regras da própria instituição. Neste caso, eu vou só clicar concordo com as regras de utilização e o que eu vou ver é uma imagem de alta qualidade, foi escaneada e digitalizada. Então eu consigo ver aqui a informação, que neste caso é uma imagem, mas poderia ser um outro formato. E este, se utilizarmos a visualização nativa da ferramenta. Se nós formos acessar, por exemplo, através do sistema de descoberta, eu consigo, neste caso, ver aqui, nós pesquisamos planetas, uma das versões, eu consigo ver que a informação está a ser gerada e que foi indexada e posso fazer, por exemplo, aqui um filtro por o documento que foi indexado. Então, eu vou ordenar e consigo ver aqui, por exemplo, os diferentes documentos do meu repositório, que poderiam ser imagens, poderiam ser vídeos, poderiam ser áudios. Eu conseguiria ter uma outra perspectiva, uma outra ferramenta de acesso e de consulta à informação. E com isto, eu deixo, volto à pergunta inicial, que é, quantos de vocês conseguem garantir, conseguem abrir os documentos iniciais depois de verem esta apresentação?
e da sessão aberta a perguntas que possam ter. Bem, eu estou a ver aqui, por exemplo, uma das perguntas é: eu gostaria de saber como deveria ser feita a preservação digital de património vivo. Pessoas, movimentos artísticos, seria possível e como? Em relação às pessoas, se elas tiverem, por exemplo, arquivos históricos, é possível fazer preservação desta informação. Os movimentos artísticos também é possível que esta informação esteja preservada em um dos repositórios. Neste caso, o sistema conectar-se diretamente aos diferentes sistemas e, posteriormente, faria o harvesting da informação, o descarregar da informação. Outra pergunta é se os servidores de armazenamento e backup são no Brasil. Em termos de armazenamento, sim, pode haver uma cópia local dos backups na instituição e outra cópia fora. É uma questão de decisão e de planeamento do próprio projeto. Mais alguma pergunta? Coisas específicas, coisas técnicas? No caso dos servidores, os que não estão na instituição, podem ser remotos, pode haver cópias distribuídas nos Estados Unidos, na Europa. É uma questão de ver com o sistema de arquitetura que nós estamos a utilizar, que é o AWS. Então, se o AWS tem um centro de dados, se não me engano, em São Paulo, seria possível ter uma cópia local em São Paulo. Obrigado, Rui, também pela explicação. Eu estou aqui também com agora as perguntas para o Miguel. Eu tinha mandado para ele, Rui, só para avisar a todos que eu estou com outro compromisso agora, que eu vou iniciar daqui a uns 2 minutos. Então também deixar os agradecimentos tanto para o Rui quanto para o Miguel, para que a gente possa também continuar com as perguntas. Eu estou aqui, caso vocês tenham uma opção, ali tem uma opção quando forem enviar pergunta, tem uma opção que é para todos os membros da equipe. Bem na parte ali do chat, se vocês puderem mandar por ali, agradeço, para que vocês possam então responder. Tem uma série de perguntas feitas para o Miguel, e essas também técnicas que eu tinha mandado também, até o Rui já fez até a gentileza de ir respondendo sobre se a gente pode preservar documentos como webinars, posts, podcasts, preservação de páginas web. Então, até digo hoje que isso é uma vantagem de sistemas como o da EBSCO, que tem a capacidade de armazenar documentos digitais independentemente do tipo. Então, se no passado tinha muito aquela visão que eram só documentos textuais, hoje em dia, em termos, por exemplo, de laboratórios que as instituições produzem, os dados de pesquisa são totalmente hoje em vídeo, muitos deles, ou então em levantamentos, datasets, imagens. O pessoal até pergunta também, tem uma pergunta sobre a questão de digitalizar memória viva. Eu diria que se faria, por exemplo, hoje como sugestão, gravação de vídeos desses documentários, entrevistas com pessoas, e colocá-las depois à disposição, elas em ambiente digital.
dentro de uma preservação, e assim sim, a gente fala que as nossas plataformas sim contemplam essas opções. Então, Miguel, deixar também aberto para ti agora, Ok. o Rui vai fazer o nosso fechamento das perguntas que o pessoal foi enviando, ok? Ok. Está me ouvindo? Sim, Tudo sim. bem? Sim, ok. Então, eu tenho aqui, me mandaram 9 perguntas. Vou tentar fazer as respostas de uma forma rápida, ok? Primeiro, o Henrique Alves, da Instituto Federal Fluminense do Rio de Janeiro, ele fala sobre a solução, né, para como aderir a uma rede tipo a cariniana, que seria basicamente o que? Você mandar uma mensagem para o IBICT e na cariniana@ibict.br solicitando a participação como parceria, uma parceria com a rede. Isso a gente envia as informações como resposta, tá? Por e-mail. E você fala aqui que vocês estão começando um projeto de digitalização, né? Eu recomendo que vocês realmente dividam os projetos. O primeiro de digitalização, ele tem que ter uma política também. Então, seria bom que você fizesse o projeto com uma política já pensando na preservação, tá? Assim, você pode depois juntar para outra política e plano de preservação que pode adotar qualquer ferramenta, né? Como a que mencionaram hoje também aqui, ok? Maria do Carmo Barreto Ferreira, da Feira de Santana, nos fala sobre a periodicidade de atualização da rede cariniana com as instituições. Na cariniana temos instituições, as parceiras. Então, nossos dados das parceiras estão atualizados. As dos usuários, eles recebem alguns pedidos para preencher formulários, essas coisas, e depende delas nos dar essas informações. Temos informação de todas as editoras que têm periódicos no IBICT, também temos elas, e a parte da preservação, ela é atualizada mensalmente. Então, somente precisamos enviar um pedido para enviar as informações da preservação desses acervos. Francisco José Becerra Lima, da USP, da Federal de Pernambuco, também nos pergunta sobre se existe uma política séria de preservação digital no Brasil. Podemos falar de várias. A mais conhecida agora é a política de preservação digital da Fiocruz. Recomendo vocês verem ela, também da Unesp, também interessante. Aparecido Alves, de Anhanguera, Sumaré, São Paulo, ele nos fala que por que não é importante a preservação digital nas instituições, né, públicas e privadas, e como se pode mudar essa consciência. Bom, no que temos visto no panorama internacional é de que as pessoas têm que mostrar para seus gestores a fragilidade dos acervos, das coleções, das bases de dados. Se isso não é mostrado, perigo, você também pode ser responsabilizado, claro, mas você mostrando e a ação tem que ser feita e ninguém fez, você pelo menos você mostrou qual era o problema, certo? Aqui também temos a pergunta de qual seria o trabalho do IBICT com as instituições que não são públicas. Podemos dizer que é o mesmo das instituições públicas. Não há problema, não tem distinção, apenas é a especificação de um plano de trabalho, um projeto de preservação digital por parte das duas, do IBICT e da instituição. Está acabando o tempo? Porque ainda tem mais 3, acho. Caroline Lima nos diz também que se o IBICT já vai falar sobre o repositório de dados, a iniciativa, isso está no IBICT, mas é outro setor, é a parte que trata especificamente do repositório de dados. Nós, na Cariniana, usamos o repositório Database apenas para testar as pesquisas sobre preservação de dados. E por último, parabéns pela iniciativa, nos dizem aqui, e como se faz alô, me está me ouvindo? Sim, sim. Sim. Bom, é porque estava ouvindo a Miquel. Ele está falando sobre essa pergunta que fizeram também para Francisco, que é sobre a preservação de patrimônio vivo. Isso é uma coisa muito importante, se faz muito no exterior. Recomendo uma iniciativa de Novo México e de Texas, onde tem acervos digitais preservados de memória de pessoas, de movimentos artísticos. É só entrar nas bibliotecas digitais de Texas. Aí tem esse movimento também de como preservar.
E, por último, tem a pergunta de Tiago Silva, da Unicamp, falando sobre a mudança dos repositórios digitais, agora de que as bibliotecas digitais de tese e dissertações estão mudando para repositório. Eu posso dizer o seguinte: a instituição que decide se quer ter uma biblioteca digital específica de teses ou se quer ter um repositório institucional com toda a produção institucional. Então, é mais uma decisão institucional do que se vai ter bibliotecas digitais ou não. Então, o que seja melhor para a gestão dos documentos digitais, a instituição decide se um repositório institucional com todo ou uma biblioteca de teses e dissertações separada para que as pessoas também possam encontrar só teses, se for o caso, né? E, por último, a pergunta de Aparecido Alves sobre sistemas aplicativos open source para a preservação de documentos digitais e que fazem compartilhamento dos mesmos sem perda dos dados. Bom, vocês viram agora um dos ingredientes do modelo que mostraram, que o Rui mostrou, é o Atom, que é um software usado muito para memória, arquivos de memória, que tem todas as qualidades de um repositório de preservação também, e que ele é open source, e ele tem essa parte também de compartilhamento de dados. Ele é muito usado mais para acesso de arquivos e que tem toda uma definição de preservação anterior. Então, essas seriam minhas respostas. Obrigado. Uma das outras perguntas é camadas de preservação do website. Então, desde que o website esteja aberto para poder fazer preservação, ou que os dados possam ser acessados pelo Harvester, nós conseguimos chegar à informação e preservar os diferentes tipos de documentos que estão no servidor ou nos sistemas da instituição. Não sei se tem mais questões. Então, se não há mais questões, queria agradecer a presença do Miguel, queria agradecer a presença de todos os participantes no evento. Qualquer questão que tenham, podem fazer chegar as questões diretamente à EBSCO e nós trataremos de fornecer toda a informação que vocês precisem para poderem atingir os objetivos de preservação da informação entre as diferentes gerações. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado e bom 5 de maio. Obrigado. Um bom dia.